Para entender Vargas, precisamos entender o que ele veio substituir. O Brasil das primeiras décadas do século XX era dominado por uma elite muito específica, os grandes produtores de café de São Paulo. Eram eles que mandavam no país. Esse domínio funcionava por meio da famosa política do café com leite. O nome é simples: São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais, com sua forte produção leiteira, se revezavam na presidência da República. Um mandato para a SP, um para a IMG, e assim por diante. Mas como esse acordo se sustentava na prática? Entra em cena o coronelismo. Os coronéis eram os grandes proprietários de terra nos municípios. Eles controlavam os votos da população local pelo chamado voto de cabresto. Votavam em quem o coronel mandasse, muitas vezes sob pressão, coerção ou simplesmente pela dependência econômica. Era o presidente Campos Salles que firmava o acordo. Ele apoiava os governadores e os governadores garantiam que os coronéis entregassem os votos certos. Esse sistema começou a rachar nos anos 1920. Um grupo de jovens oficiais militares de baixa patente, os tenentes, começou a se rebelar. O tenentismo não tinha uma doutrina clara ou um programa político sólido. O que unia esses homens era a insatisfação com o sistema oligárquico e um vago desejo de modernizar o Estado. Os episódios mais famosos foram a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, quando um pequeno grupo saiu marchando pela praia contra as forças do governo. A maioria foi presa ou morta. A Revolta Paulista, de 1924, e a Coluna Prestes, de 1924 a 1927, que percorreu milhares de quilômetros pelo interior do Brasil, tentando, sem sucesso, convencer as populações rurais a se rebelarem. O líder era Luiz Carlos Prestes, que mais tarde viria a ser figura central da política brasileira. O ponto de ruptura chegou em 1929. O presidente Washington Luiz, paulista, quebrou o acordo do café com leite ao indicar outro paulista, Júlio Prestes, como candidato à presidência. Minas Gerais se sentiu traída e, junto com o Rio Grande do Sul e a Paraíba, formou a Aliança Liberal, lançando Getúlio Vargas, gaúcho, como candidato. A chapa recebeu apoio dos tenentes, da classe média urbana e de muitos oligarcas insatisfeitos. Propunha voto secreto, leis trabalhistas e incentivo à industrialização. Em 1º de março de 1930, as eleições aconteceram. Júlio Prestes venceu, mas havia fortes indícios de fraude. A Comissão Verificadora de Poderes, que deveria fiscalizar o resultado, estava corrompida e confirmou a vitória governista. Aí aconteceu algo que catalisou o movimento: o assassinato de João Pessoa, vice na chapa de Vargas e governador da Paraíba, em julho de 1930. As manifestações populares se intensificaram. Unidades militares foram ocupadas. Em 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumia a presidência do Brasil. Mas o que foi mesmo que aconteceu em 1930? Essa é uma pergunta que os historiadores ainda debatem. Para os grupos que apoiaram o movimento, foi uma revolução. Rompeu com a velha república e inaugurou uma nova era. Para outros estudiosos, foi apenas um reajuste das elites. Saíram os cafeicultores paulistas, entraram a oligarquia industrial, militares e grupos médios urbanos, sem transformação profunda nas estruturas sociais. Independentemente do nome que usamos, essa discussão nos ensina algo fundamental. A história não tem uma única versão. Toda interpretação precisa estar baseada em evidências e fontes. E é isso que fazemos quando estudamos história com seriedade. Ao assumir o poder, Vargas fechou o Congresso Nacional, substituiu os governadores estaduais por interventores de sua confiança, controlou os sindicatos e aumentou impostos sobre produtos importados para estimular a indústria nacional. Era um governo centralizador desde o início.
Mas São Paulo não ia aceitar isso quieto. A elite cafeeira paulista tinha duas reivindicações principais: trocar o interventor pernambucano que Vargas havia colocado em São Paulo e elaborar uma nova Constituição para o país. Em 9 de julho de 1932, São Paulo se levantou contra o governo federal. Os paulistas esperavam o apoio de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que não veio. Mesmo assim, resistiram por meses. A Força Pública Paulista se rendeu em outubro de 1932. Vargas foi generoso na derrota. Nomeou o interventor paulista, mas o movimento deixou uma marca profunda na identidade de São Paulo. Monumentos, feriado estadual, o nome da Avenida 9 de Julho em São Paulo, tudo faz referência a 1932. É um bom exemplo de como a memória histórica é construída e disputada. Após 1932, Vargas convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição. Atenção a essa palavra, promulgada, ou seja, elaborada pela Assembleia Constituinte. Isso é diferente de outorgada, que é quando o governante simplesmente impõe a Constituição sem consultar ninguém. A outorgada virá em 1937. Guardem essa diferença, ela cai em prova. A Constituição de 1934 trouxe avanços importantes: voto secreto, voto feminino, ainda que com restrições, as mulheres casadas precisavam de autorização do marido, ensino primário gratuito e obrigatório, e várias leis trabalhistas. A mesma Assembleia elegeu Vargas presidente com mandato até 1938. O Brasil dos anos 1930 estava inserido num contexto mundial de radicalização política. De um lado, o fascismo avançava na Europa, do outro, o comunismo. No Brasil, surgiram dois movimentos antagônicos: a Ação Integralista Brasileira, a AIB, de tendência fascista, liderada por Plínio Salgado, com cerca de 1 milhão de filiados, foi o maior movimento de massa da história brasileira até então. E a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, de caráter comunista, presidida por Luiz Carlos Prestes e dirigida pelo Partido Comunista Brasileiro. Em novembro de 1935, a ANL organizou a chamada Intentona Comunista, levantes simultâneos nas bases militares de Natal, Recife e Rio de Janeiro, com o objetivo de tomar o poder. A operação fracassou completamente. A reação de Vargas foi brutal: estado de sítio por 30 dias, censura à imprensa, centenas de prisões. Prestes foi condenado a 30 anos de prisão. Sua esposa, Olga Benário, militante comunista de origem judaica, foi deportada grávida para a Alemanha nazista. Ela morreu em uma câmara de gás, uma história de coragem e tragédia que marcou profundamente a história brasileira. Chegamos ao Estado Novo, a fase mais autoritária do governo Vargas. Para instaurá-lo, Vargas precisava de um pretexto, e ele apareceu, convenientemente, em outubro de 1937, o Plano Cohen. O Plano Cohen era um suposto documento que descrevia um plano comunista para tomar o poder no Brasil. Foi divulgado pela imprensa como real, e olhem aqui no slide o jornal Correio da Manhã, de 1º de outubro de 1937, anunciando esse tenebroso plano. O problema era uma farsa. O plano havia sido fabricado por militares e integralistas apoiadores de Vargas para criar o clima necessário à instalação da ditadura. Só foi descoberto como falsificação muito depois. Em 10 de novembro de 1937, Vargas dissolveu a Assembleia Constituinte e outorgou uma nova Constituição, essa sim, outorgada, imposta sem consulta popular. Ficou conhecida como polaca, pela semelhança com as constituições autoritárias da Europa.
Extinção dos partidos políticos, suspensão dos direitos individuais, censura à imprensa. Era o Estado Novo. No plano econômico, o Estado Novo foi marcado pelo nacional-desenvolvimentismo. O Estado intervinha diretamente na economia para criar uma base industrial nacional. Vargas se aproximou dos Estados Unidos e obteve financiamento para grandes obras. As empresas estatais criadas nesse período foram fundamentais. A Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, o Conselho Nacional do Petróleo, em 1938, precursor da futura Petrobras, a Vale do Rio Doce, em 1942, e a CHESF, em 1942. Em 1940, nada menos que 70% das indústrias existentes do Brasil tinham sido criadas após 1930. E os trabalhadores? Em 1943, Vargas decretou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Salário mínimo, jornada de 8 horas, férias remuneradas, licença maternidade, proibição do trabalho de menores de 14 anos, justiça do trabalho. Vargas ficou conhecido como pai dos pobres e pai dos trabalhadores. Mas há uma contradição enorme. Ao mesmo tempo em que criava esses direitos, proibia greves e submetia os sindicatos ao controle do Estado. A CLT foi conquista dos trabalhadores ou instrumento de controle político? Os historiadores debatem isso até hoje. E os povos indígenas? Vargas lançou a Marcha para o Oeste, com o objetivo de ocupar o que chamava de vazio demográfico, uma denominação profundamente equivocada, já que essas áreas do Centro-Oeste estavam habitadas por etnias indígenas. Em 1939, criou o Serviço de Proteção aos Índios, o SP, com o discurso de valorizar e integrar os indígenas. Mas, na prática, o governo estava interessado em expandir a produção agrícola e se apropriar dos territórios originários. A imagem do indígena foi instrumentalizada pela propaganda governamental, mas seus direitos reais foram sistematicamente desrespeitados. Todo governo autoritário precisa controlar não só a força militar, mas também a cultura e a informação. No Estado Novo, isso era feito pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP censurava jornais, revistas e programas de rádio. Incentivava canções que exaltavam o trabalho e combatiam a boemia. Imagine um governo ditando o que a música devia falar. Em 1938, criou o programa Hora do Brasil, transmitido obrigatoriamente por todas as rádios do país ao mesmo tempo. Existe ainda hoje como a Voz do Brasil. Também foram criados o ISFAM, precursor do IFAM, para preservar o patrimônio histórico, e o Instituto do Livro. No campo da educação, o ministro Gustavo Capanema elaborou um projeto que revelava muito sobre a visão do governo em relação às mulheres. Meninas de 12 a 18 anos deviam receber educação doméstica, culinária, costura, puericultura, tudo voltado para o lar. A única saída externa prevista era o magistério, para que a mulher ensinasse as crianças que formariam os futuros cidadãos. Esse modelo reforçava os valores patriarcais e limitava profundamente a autonomia feminina. A influência integralista era clara nessa proposta. Precisamos falar de um tema que muitas vezes fica invisível na narrativa da Era Vargas: a situação da população negra. A abolição de 1888 foi um marco, mas não garantiu educação, saúde, moradia ou trabalho digno aos afrodescendentes. O processo abolicionista não foi acompanhado de nenhuma política de integração. Ex-escravizados foram simplesmente lançados à própria sorte. Durante o Estado Novo, a propaganda oficial valorizava a imagem do indígena como símbolo da identidade nacional brasileira, mas a contribuição afro-brasileira era sistematicamente invisibilizada. A luta da população negra contra o racismo estrutural e a desigualdade continuou sendo o principal desafio dessa comunidade ao longo de todo o período republicano.
E essa luta, que vem de longe, segue sendo um tema central da história e da realidade brasileira até os dias de hoje. E como terminou o Estado Novo? Com uma contradição histórica enorme. Em 1942, Vargas decidiu entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e URSS, para combater o nazifascismo. O problema? Como pode um ditador que censurava a imprensa, prendia opositores e proibia partidos políticos enviar soldados para lutar contra Hitler e Mussolini? Os brasileiros perceberam esse paradoxo. As manifestações populares foram crescendo. Vargas começou a ceder. Anistiou presos políticos, incluindo Luiz Carlos Prestes, fechou o DIP e marcou eleições para 2 de dezembro de 1945. Surgiu o queremismo, um movimento popular que queria a permanência de Vargas no poder. Mas em outubro de 1945, os militares, temendo que Vargas pudesse dar um novo golpe, forçaram-no a renunciar. Vargas saiu, mas não desapareceu. Foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, continuou influente e voltaria à presidência eleito pelo voto popular em 1950. Mas essa é outra história. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!